né? Aglomeração, né? Aglomeração, bagunça, Bagunça, sei lá, é bagunça. um ajuntamento de gente, de pessoas, não é isso? Exatamente. Esse é Se tiver na mesma vibe, uma bagunça organizada, dependendo. uma bagunça organizada. Pode acontecer. Beirando ao caótico ali, ao caos. Isso. Esse é até um dos temas também do meu treinamento, GPS, que se chama GPS emocional, que eu quero trabalhar vários efeitos, né? Dentre eles o efeito borboleta, o efeito dominó, e também vai entrar o efeito muvuca, né? Que é a consequência agora dessa pandemia, desse momento que nós estamos passando, todo esse efeito muvuca. Né? Ao mesmo tempo, né, que agora não está podendo se aglomerar como antes, e aí nós começamos a entender melhor o poder que tem a aglomeração, de certa forma. Né? Os campos de futebol não será mais o mesmo, os shoppings não será mais o mesmo, essa maneira de aglomerar ela não mais será a mesma. E quais são os riscos, quais são os benefícios disso? Né? Mas vamos concentrar aqui na palavra VUCA. VUCA. Na verdade, muvuca é uma síntese da expressão mundo VUCA. Né? Mas, vamos lá, a expressão VUCA, ela é um acrônimo, né, essa expressão, ela nasceu em 1984, através do exército americano. Então, todas as tecnologias que nós temos hoje passaram primeiro pelo exército americano. Né? O processo da informação que nós tivemos, toda essa evolução, a própria internet em si, né? Antes ela era propriedade do exército, né? Só depois que veio popularizar para todos nós. Então, nós temos hoje essa característica hoje de vivenciar uma experiência que foi criada justamente pelo exército americano. Né? Logo após ali, durante a Guerra Fria, os Estados Unidos, Vietnã e tudo, os Estados Unidos, o exército percebeu que, na verdade, tinha estrutura muito bem preparado para a guerra, foram muito bem preparados, muito conscientes para a guerra, porém, ao chegar, e aí perceberam que o ambiente completamente diferente daquilo que foi planejado, programado. Então, daí surgiu essa expressão VUCA, né? V-U-C-A, né? Que são justamente as palavras, traduzindo para o português, seria VICA, né? Volatilidade, incerteza, a palavra U em inglês, incerteza, complexidade e ambiguidade. E nós vamos ver um pouquinho sobre cada uma delas, mas o que isso tem a ver com o corporativo? O que isso tem a ver com a empresa? O que é uma estratégia de guerra? Né? Porque nós estamos falando hoje de uma estratégia de guerra. Né? E por coincidência ou não, né, esse assunto ele é muito pertinente, porque justamente nós estamos no meio de uma guerra, podemos assim dizer. Né? A guerra com um inimigo invisível. Na verdade, não é hoje contra um país, contra outro, mas é um inimigo invisível contra todo mundo, né? Contra o mundo inteiro. Então, é uma guerra. Eu nunca imaginei, né, que eu poderia passar por uma experiência de guerra. E nós estamos passando hoje, de certa forma. Né? Então, entender desse conceito de guerra, esse conceito do exército americano, ele é fundamental tanto para a vida pessoal, quanto para a vida emocional, quanto para a vida espiritual, psicológica e aí como um todo. Então vamos lá. O que tem a ver, de certa forma? Eu vou compartilhar com vocês aqui. Vamos lá. Aqui, compartilhar a tela. Esse é o sistema diferente da que eu uso, então sempre eu apanho aqui para... Eu clico na tela, não é isso? Isso, aí você vai lá, ela aparece duas telas, você pode clicar na alta, que tudo que você mudar aparece. Vocês estão vendo aí agora a tela? Tá vendo a compartilhada? Estamos. Duas vezes. Isso. Exatamente. E agora? Tá vendo a apresentação aí? Agora sim. Isso. Estamos. Só não tá... Isso, agora sim. Agora sim. O som também tá ok, né? Tá ótimo. Então,
Vamos lá, a introdução aqui nós já fizemos, vocês vão receber esse material aí também, né? Aqui, só recordando, né, da questão da estratégia e da mentalidade de golfinho e a mentalidade de peixinho, que nós falamos aí no nosso primeiro encontro. E vocês vão perceber que hoje, o que tem a ver essa mentalidade e o que tem a ver a mentalidade do peixinho. Justamente nesse meio que nós estamos vivendo hoje, na realidade que nós estamos vivendo hoje, e nesse mundo VUCA. O mundo hoje ele é totalmente VUCA. Né? Então vamos lá, esse é o novo status quo. Né? Esse termo ele se tornou popular a partir de 2008. Apesar de ter sido criado bem antes, né, pelo exército americano, mas ele se tornou popular e trouxe essa estratégia, essa ideia, esse conceito, esse drive, né, como eu gosto sempre de dizer, trouxe esse drive a partir de Harvard. Harvard eu tive a oportunidade de conhecer no ano de 2018 e justamente nessa época fui justamente para estudar esse tema. Nós estávamos em processo de formação, no processo de coach, e aí o tema principal era justamente esse tema, VUCA. O que é esse status quo VUCA? Volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Então, Harvard estudou esse termo e disseminou ele para um meio corporativo. E a partir daí, através da crise de 2008, que teve 2008, mundial, lá partindo dos Estados Unidos, esse conceito se tornou muito mais popular. E hoje é o conceito aí mais falado no meio corporativo. Então, Carlos, isso. Por favor, acho que se você clicar nesse botão desse ocultar aí, some essa barrinha aí, que ela está com informação na sua tela. Perfeito, ótimo, obrigado. Então, o que é volatilidade? O que é volátil? Ó, pergunta, você se considera uma pessoa volátil? O ambiente que você está hoje, você está num ambiente volátil? Você consegue perceber isso? Essa palavra é uma palavra nova para você? Ela faz parte do seu vocabulário? O que é volatilidade para você? O que significa na essência? Quando você ouve essa palavra, volatilidade. Veja bem, o intuito do nosso encontro de hoje, desse treinamento de hoje, não é causar medo. Não é causar espanto, mas muito pelo contrário, trazer consciência do que está acontecendo ao nosso redor, de certa forma, para a gente ter uma percepção mais corporativa, uma percepção a partir desse conceito, entendendo que nós estamos no meio de um caos, e como nós falamos na última palestra, no último treinamento, o meio do caos é o lugar mais seguro. Vocês concordam? Nós estamos hoje no meio de um caos. Isso não é excesso de negativismo, não. É ter consciência. Né? Eu criei um vídeo, depois eu vou mandar para vocês o link do meu canal no YouTube, para quem ainda não tem, que é um termo que eu vou começar a falar mais sobre ele nos treinamentos, que é o positivismo irracional. É um termo novo, muito pouco falado, mas o que é o positivismo irracional? Eu entendo que positivismo irracional, e eu já passei por isso, aquela característica de ser tão positivo, de ser tão positivo, de ser tão positivo, que acaba negando o negativo. Faz sentido? Tão positivo, mas tão positivo que acaba negando o negativo. Ou seja, não, esse momento que nós estamos passando de coronavírus, isso vai passar, isso não é tão grave assim não, tá de boa. Se cuidar aqui bem, tá bom, e não vamos fazer alvoroço não, tudo vai passar. Ou seja, eu tenho que ser positivo, com certeza, eu preciso ter um pensamento positivo, mas esse meu positivismo ele não pode ser irracional. Eu tenho que entender que eu estou no meio de um caos, pode ter pessoas que estejam em pior situação do que eu? Pode, do que nós? Sim. Existem pessoas que não estão no meio do caos, existem pessoas que estão ao redor, à margem do caos, né? À margem dessa tempestade, né? À margem desse furacão. E a margem desse furacão é o pior lugar.
Então, entender, de certa forma, aonde nós estamos é o primeiro caminho aí para poder, de certa forma, tomar as ações que precisam ser feitas. E essa volatilidade, ela nos desafia. Por quê? Eu gosto muito de uma expressão de Bruce Lee. Bruce Lee me recorda muito a infância e gostava muito dos filmes dele. E depois fui estudar mais, eu fui entender que Bruce Lee é muito mais do que um superstar, né? É um filósofo e deixou muito ensinamento. E um dos ensinamentos que ele deixou através de uma entrevista, que eu gosto muito de uma expressão, ele diz assim, ó, be water, my friend. Be water, my friend. O que significa isso? Seja água. Parece sem sentido, né? Mas dentro do contexto do que ele quis dizer, dizendo para mim e para você hoje, olha, seja líquido. Seja líquido, seja líquido. Por que seja líquido? Seja água. A água, ela tem o poder de se conformar ali, de adaptar de acordo com o ambiente. Né? Ela consegue passar ali entre se tiver algum empecilho, algum impedimento ali, ela consegue se adaptar de tal forma até conseguir, né, ou tomar a forma daquele ambiente ali. Então, a volatilidade hoje, ela dentro desse conceito de liquidez, ela traz esse conceito do excesso até mesmo de liquidez, né? Hoje, o mundo é líquido. Não tem como hoje termos... Oi? Alguém falou? Pode continuar? Eu não estou vendo vocês, então eu não consigo... Tá tudo ok aí? Carlos, você interrompeu aí, você falou no começo aí da volatilidade. A volatilidade, acho que você vai acabar chegando isso aí na sua quarta expressão aí. É meio que colocar a mudança sem controle, né? Você está à margem de qualquer mudança. E a gente, por natureza, tem uma tendência de ser acomodado e achar a nossa zona de conforto e ter medo da mudança, que é uma certeza da vida. Justo. Mas aí a volatilidade leva a mudança para um nível quase que de pânico, vamos dizer, de pavor. Né? Isso. O que acontece? Hoje nós estamos passando, é muito interessante entender isso, ao mesmo tempo que, como eu disse ali, Bruce Lee diz, seja água, seja líquido, só que hoje, por exemplo, essa liquidez, por exemplo, qual é o prejuízo que isso traz? Né? Entendendo hoje que esse mundo líquido que nós vivemos, as coisas mudam muito rápido. Ela perde a forma, toma forma aqui o que toma forma aqui hoje, amanhã talvez vai tomar outra forma, outro jeito, outra maneira. Aquilo hoje, essa questão da rapidez, da velocidade, ela é gigantesca. Se a gente for olhar aí na última era, nós estamos num momento de transição de era, a transição da era da informação para a era da velocidade. Hoje tudo é veloz. A internet, que há 2 anos, 3 anos, 5 anos atrás era 2G, 3G, nós já estamos caminhando para o 5G. Olha a quantidade de informação que nós temos hoje. Hoje uma criança eu tenho 10 sobrinhos aqui, né? Hoje a quantidade de informação que uma criança tem de 6 anos, de 7 anos, ela é muito superior à quantidade de informação que o imperador, né, lá na antiguidade, por exemplo, tinha para governar o seu império. Então, essa quantidade, esse acúmulo de informação, como lidar com isso? Como lidar com essa onda de fake, por exemplo, né, que explodiu no mundo inteiro? Por quê? Hoje a velocidade ela é mais importante do que o conteúdo. Então chega uma informação hoje, aqui e agora, a tendência, isso atinge milhões de pessoas dependendo do rumo que isso toma. Então, enquanto que empresa, como lidar com isso? Como lidar com essa volatilidade, por exemplo, dessa velocidade tão rápida das coisas, com essa mudança tão rápida, e quem não está atento a essas mudanças? E quem é resistente a mudanças, a mudar? Como está lidando com esse momento? E mais importante ainda, olhando para dentro de si, olhando para dentro de mim, olhando para dentro de você,
Como que está acontecendo, como você está lidando com essa volatilidade? A mudança ela está muito rápido, como acompanhar isso? Eu gosto de dizer o seguinte, se eu fosse fazer uma pergunta para vocês aqui, quem é que tem mais tempo de casa, né? Quem é que tem mais tempo de empresa? Vou imaginar aí que tenha, algum de vocês aí tenha 10 anos de empresa. Né? Antigamente, assim, eu não sou muito velho, antigo não, né? Mas antigamente, isso era orgulho, dizer que eu tenho 10, 15, 20 anos, 30 anos de empresa. Mas a grande pergunta é o seguinte, e aí a pergunta que eu me faço, né? Você tem 10 anos de experiência ou você tem 1 ano de experiência repetido, vivido 10 vezes o mesmo ano? É completamente diferente. Porque se eu tenho 10 anos de experiência de empresa, mas todo ano meu é o mesmo ano, isso não é vantagem competitiva. Né? O mundo é volátil, então como lidar com essa volatilidade, com aquilo que eu aprendi lá no passado, na última década, e aplicar hoje? Talvez muitas coisas, e aí colocando a nossa vida como um todo, muitas das coisas não vêm dando certo, porque o mundo está exigindo essa volatilidade e a minha maneira de pensar, ela está ainda como aquele pensamento do peixinho. Né? O pensamento do peixinho ali, que o peixe ele não vê a água. Ele não consegue ver a água, porque ele está imergido na água. Né? Então, pelo fato de estarmos imergidos nesse mundo VUCA, muitas das vezes não percebemos, e aí é hora de a mentalidade de golfinho ali, de abrir a mente para uma nova visão. E esse é o objetivo hoje do nosso treinamento. Então, o mundo ele perde a forma muito rápido, muda muito rápido, ele se deforma. Aquela sensação, não sei se vocês já sentiram isso, diante de tal situação ou de alguma oportunidade, de que não tem controle, não tem domínio e parece que se escorre pelas mãos a oportunidade. A vida parece que às vezes tem essa sensação de estar... Ontem mesmo nós celebramos o início do ano de 2020 e nós já estamos entrando para o mês 8 já. Olha que loucura, né? A sensação de que se escorre pelas mãos. Por quê? Porque muda o tempo todo. Uma das coisas que eu coloquei aqui, veja só. Quem aí lembra disso, né? Quem lembra dessa experiência? Quem aqui baixou esse aplicativo no celular? Quem aqui, né? Mesmo adulto, mesmo por curiosidade, quem aqui está dentro dessa métrica aqui de 52 milhões de usuários que baixou esse aplicativo? Olha como que é volátil, o mundo é volátil. Né? O rádio levou 38 anos para atingir 50 milhões de usuários. A TV, ela levou 13 anos para atingir a margem de 50 milhões de usuários. A internet levou 4. O Facebook, 3 anos e meio. O Twitter levou 9 meses. O Pokémon, apenas 22 dias. Entende? Entende esse conceito de volatilidade hoje, da qual nós estamos inseridos? Como uma empresa, como um aplicativo, na verdade, como o Pokémon, em 22 dias, ultrapassar a margem daquilo que foi o Facebook, daquilo que foi o Twitter, daquilo que foi a internet. Então, só para exemplificar, de fato, como nós estamos no meio dessa volatilidade. Veja só, o Facebook trouxe essa pesquisa para os próximos 10 anos, né? A velocidade. E os cientistas do Facebook chegou à conclusão que no ano de 2045 vai ser o ano da singularidade. O que é isso? É o ano em que a máquina vai sobrepor a inteligência do homem. A inteligência artificial. No meu canal do YouTube, eu coloquei lá uma entrevista de Tony Robbins entrevistando o robô mais inteligente do mundo. Na verdade, o robô mais humano do mundo, né? Chamado Sofia. Não sei se vocês ainda viram, mas depois eu vou mandar o link para vocês. Já tem quase 15 mil visualizações lá. E aí, entrevista de 6 minutos lá, ele falando perguntando, né, questionando ali, fazendo a entrevista, e o robô imediatamente, né,
como um humano mesmo, as feições do rosto, o raciocínio rápido ali. Então, assim, nós estamos preparados para lidar com essa volatilidade? A forma que você está se preparando hoje, como que será daqui a 5 anos? Como que será o que você já sabe, as suas competências, como que será para os próximos 10 anos? Já pensou nisso? Quem tem filho, por exemplo, né? O seu filho está estudando, será que a formação, a faculdade que ele vai fazer, será que ela vai existir, essa profissão? Se o filho está estudando para uma profissão, será que essa profissão ela vai existir nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos? A sua profissão, eu me pergunto isso, né? Será que a minha profissão hoje, que eu gosto muito, amo demais, será que eu serei substituído por robô? Então, esse questionamento ele é muito pertinente para de fato entender aonde nós estamos. Então, a segunda palavra. Então, volatilidade, essa tem a ver com velocidade. A velocidade que as coisas estão tendo é algo surreal. Eu gosto de dizer que um grande benefício que essa pandemia trouxe para o Brasil foi acelerar o crescimento digital no Brasil, pelo menos 5 anos. Nós antecipamos a nossa vida digital no Brasil 5 anos. Como eu vivi 4 anos nos Estados Unidos, é muito comum, muito natural a consciência digital, da presença digital, comprar pela internet, fazer negócio pela internet, é muito natural nos Estados Unidos. Depois que eu retornei, eu percebi essa diferença de cultura. Porém, agora, não tem uma empresa, um empresário hoje que não pensa em ter o teu negócio, a tua empresa na internet, ele está fadado a fracasso. Então, ter um delivery hoje, ter uma página na internet, ter um Instagram ali bem apresentado, uma vitrine, já não é mais o diferencial. Já é questão de sobrevivência. Incerteza. Né? Palavra do VUCA, né? Em inglês, uncertainty, quer dizer incerteza, incerto. Nós estamos num mundo incerto hoje. Quem é que tem convicção? Quem tem certeza hoje? Eu gosto de dizer nos meus treinamentos, principalmente no treinamento individual, né? No coaching individual, que o coaching individual, na verdade, é um treinamento para você se confrontar com suas próprias convicções. Os nossos maiores inimigos podem ser ou podem estar sendo as nossas próprias convicções. E aí existe aquela pessoa, por exemplo, que tem uma mentalidade de peixinho tão forte, uma mentalidade fechada tão forte, que não se abre a outras convicções, não se permite a outras convicções, não se permite a outra forma de pensar. E aí essas pessoas, por exemplo, elas terão dificuldade no futuro bem próximo. Porque o mundo ele é incerto. Essa incerteza, lidar com a incerteza hoje, é uma competência que nós chamamos de competência de inteligência emocional. Como eu lido com as minhas incertezas e como eu permito que as minhas incertezas de fato me conduzem. Porque o mundo hoje é incerto. Eu gosto de dizer o seguinte, se você diz que tem certeza, provavelmente você está errado. Por quê? A sua certeza, será que ela é a única certeza, é a única convicção, é a única maneira de ver, é a única lente de ver esse problema, de ver aquela situação? Então, nós estamos hoje num mundo incerto, num mundo imprevisível, não tem como prever. Eu sou formado em engenharia de produção, e eu gosto muito de planejamento. O meu TCC foi em cima de planejamento. E eu nunca exerci a função, né, de engenheiro de produção, mas eu sempre apliquei os conhecimentos na minha empresa, na empresa da família. E nos negócios, eu me recordo que o planejamento ele era impecável. Vocês que trabalham com planejamento aí, entendem o que eu estou dizendo, né? Na verdade, todos vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Coloquei na planilha tudo certinho, eu fiz ali o cenário otimista, o cenário pessimista, né? Planejei a minha empresa, né? Porque a gente ia abrir um outro negócio, então eu planejei a minha empresa ali, a parte otimista dela para os próximos 10 anos.
né? Então a planilha aceitou tudo. Estava maravilhoso. Com 2 anos eu ia atingir o primeiro milhão ali na planilha, né? Com o nosso negócio. A gente trabalhava com telefonia móvel na época. E aí? Por que não deu certo? Hoje eu entendo que é esse conhecimento sobre o mundo VUCA. O meu cognitivo estava 100%. O meu planejamento foi impecável, porque eu estudei, eu fiz o meu TCC em cima disso aí, entreguei o meu material, o professor gostou muito e tal, foi muito bacana, foi muito bom. Mas e aí? A planilha aceita tudo. E agora na prática? Como eu vou levar um planejamento tão enrijecido, tão bem elaborado, mas se eu não estou atento às incertezas desse mundo corporativo? Então, foi por isso que eu quebrei. Foi por isso que não deu certo, né? Porque a minha mentalidade, o meu cognitivo estava muito bem direcionado, mas emocionalmente eu não estava preparado. E aí eu fui entender isso ouvindo um podcast nos Estados Unidos. Eu sempre gostava de caminhar ouvindo e estudando. E aí um dia, isso não me sai da minha mente porque foi muito marcante no local onde eu estava. Ouvindo o podcast, aí eu ouvi o escritor do livro falando o seguinte: olha, ter planejamento, fazer planejamento, planejar as coisas é questão de inteligência. Mas seguir à risca o que você planejou é questão de burrice. Aquilo foi muito forte para mim, porque era o que eu precisava ouvir. Porque como eu era apaixonado com planejamento e eu segui à risca aquilo que foi planejado, eu não me atentei a essas incertezas. Então, hoje o mundo, por mais que seja um especialista em planejamento, precisa contar, de certa forma, aí, com a criatividade, com o improviso, porque nós estamos num mundo que é improvável. Não tem como, por mais que o planejamento seja fantástico, não tem como prever que ele vai dar certo. Porque nós estamos num mundo inesperado, nós estamos num mundo imponderável, um mundo impreciso. Não tem como ter precisão de tudo e a todo momento, né? Porque as coisas mudam na velocidade. Nós estamos num mundo distópico, num mundo inseguro. Por mais que eu tenha segurança daquilo que eu estou fazendo, mas eu tenho que estar atento que pode acontecer algo de errado. Tem um cientista que ele vai trazer um conceito seguinte, eu não me recordo o nome dele, mas ele vai dizer o seguinte: tudo aquilo que tem que dar errado vai dar. Né? Tudo aquilo que tem que dar errado vai dar. Ou seja, por mais que eu tenha planejado bem, mas eu ter a consciência que alguma coisa pode dar errado. Estar atento a isso. Não que eu esteja sendo pessimista, mas de certa forma eu estou presente para o momento. Se der errado, eu estarei presente e aí corrigir e bola para frente. Nós estamos num mundo duvidoso. Duvidoso, a sociedade é duvidosa, o cliente é duvidoso, porque o cliente hoje tem mais conhecimento, tem mais informação. As pessoas que estão ao nosso redor, em alguns momentos, elas são duvidosas, às vezes duvidam da gente, duvida de você, o esposo duvida, às vezes, daquilo que você está fazendo, ou então a esposa, vice-versa. Isso não vai dar certo, não, isso não... Quantas vezes, né, nós ouvimos essas incertezas, essas dúvidas? Então, como lidar com isso? E quantas vezes eu estou em dúvida comigo mesmo? Estou em dúvida se eu sou capaz de fazer realmente. Eu estou em dúvida se eu nasci para isso, se eu estou no lugar certo. Então essa incerteza, lidar com isso é libertador quando se tem esse conhecimento, se tem essa percepção desse mundo incerto. Olha só, essa experiência aí de incerteza, né? É uma zebra, na verdade, para o mundo inteiro. Ninguém esperava. Eu estava lá nessa época e, assim, isso era algo impossível. Né? O Trump chegar a ser eleito era algo impossível, porque a Hillary ela já estava eleita. Quase que um mês antes das eleições, ela já estava eleita já. E aí houve essa reviravolta, né? Uma mudança extraordinária, porque não tem como dar certeza, não tem como ter certeza. Então, estar atento a isso é
fundamental, né? Olha para vocês verem essa questão da impressora 3D, né? Aquilo que era em 2007 $40 mil, a média de preço de uma impressora 3D, em 2015 ela estava sendo vendida a $100. Entende? Então, como lidar com essa incerteza e como se preparar, de certa forma, para essa incerteza? Então, isso é algo para se ter consciência, de certa forma, né? Complexidade. O que é isso, complexidade? O que é complexo? O que é uma coisa complexa? Eu tive uma experiência uma vez na sala de aula, eu gostava muito de apresentar os trabalhos e tudo, e no terceiro período, no último período, na matéria Psicologia do Trabalho, eu viajava muito, viajava o estado todo, então eu matava muita aula. Isso me prejudicou muito no último período. Mas os colegas de salas sabiam que eu gostava de apresentar, mesmo com a minha timidez, mas eu gostava de apresentar e tal. E um dia, nesse dia, por exemplo, quando eu cheguei na escola, tinha para apresentar esse trabalho, eles sempre me colocavam no trabalho ali, no grupo de trabalho ali. Carlos, hoje você que vai apresentar. Mas como? Eu nem li, nem sei qual que é o assunto, nem nada. Não, você tem 15 minutos para estudar ali, beleza. Eu peguei o material ali e comecei a ler. E aí, era um texto complicadíssimo, né? Não sei se é porque eu não tinha estudado, mas também era um termo complicado. E aí eu comecei a apresentar, eu fui o primeiro grupo a apresentar, e aí eu comecei a apresentação e eu disse uma frase só. Eu disse assim: professor, diante da complexidade do tema, o nosso grupo entendeu que... Aí o professor não deixou mais continuar. Porque eu usei a palavra certa no momento certo e da forma certa. Aí ele perguntou, a turma toda achou mesmo que o texto está complexo? Aí todo mundo aproveitou o momento e realmente muito complexo mesmo, está difícil, nós não entendemos nada e tal. Aí o professor cancelou a apresentação de todo mundo. Aí foi aquele alívio para todo mundo, né? Por causa da palavra, essa palavra complexo. O que é complexo? O que é complexidade? O que é esse mundo complexo que nós estamos vivendo hoje? Aquilo que eu estudei lá atrás, há 10 anos, faz sentido hoje? De fato? Da mesma forma que eu estudei? Ou essa complexidade está porque eu não estudei? E hoje, por não ter estudado a matéria, e eu preciso fazer essa apresentação, hoje eu entendo que está mais complexo. Porque eu não tenho aptidão do assunto, porque eu não tenho tato do assunto. Então, como lidar com esse momento? Nós estamos num mundo hoje que ele é caótico. E na palestra passada nós vimos o benefício, de certa forma, do caos, né? Tem um livro que eu gosto muito. Não sei se vocês... Eu posso colocar ele na apresentação depois como dica de livros também, tá? Se chama Antifrágil. Eu gosto muito desse livro, porque ele me trouxe uma luz, uma visão completamente diferente em relação à questão do caos. O caos ele não é de tudo ruim. O antifrágil, esse conceito de antifrágil, também um conceito americano, ele quer dizer o seguinte, a capacidade que eu tenho, que você tem, de mesmo estando no caos, extrair o benefício do caos. Extrair oportunidade do caos. Quantas empresas que vocês já ouviram falar, ou negócios, ou pessoas, por exemplo, que estão se dando muito bem nesse momento que nós estamos passando? É lógico, eu não estou falando de oportunistas. Não estou falando. Não estou falando daquelas pessoas que utilizam para corromper, né? Principalmente na política, nesse momento. Mas eu estou falando de empresas. Empresas que se reinventaram. Empresas que... o que estão fazendo hoje é algo que nunca imaginou fazer. E aí, naquela rapidez, na velocidade ali, entendendo esse mundo complexo, agiram e, de certa forma, estão tendo resultado extraordinário. Por quê? Porque nós estamos nesse mundo complexo. Né? É um mundo caótico, é um mundo hiperconectado. Está todo mundo conectado hoje. Né? Todo mundo, se você for olhar aí por curiosidade,
quantas horas você passa no seu celular, se não der mais de 5 horas, entende? Já pensou? Olhar no seu celular, quantas horas deu? Não, deu 8 horas só no celular. Deu 3 horas no seu celular. Que produtividade essas 3 horas geraram para você? Porque nós estamos hiperconectados, né? Não tem como fugir disso. Mas como eu lido com isso? Nós estamos no meio de uma confusão. O mundo ele é confuso. O mundo não é um mundo tão simples como era na última década. Está um mundo mais confuso. Ilógico, muitas das vezes não tem lógica. Nem tudo tem lógica. Ou, de repente, a lógica que eu espero, né? Nós estamos num mundo fragmentado, num mundo interdependente, um mundo profundo, um mundo intricado, um mundo que não é linear. Ou seja, isso me provoca a estar em constante aprendizado, em constante aprimoramento. E trazendo isso para a vida pessoal, você consegue ver, consegue enxergar essa complexidade dentro de você? Dentro do seu relacionamento, lá com a esposa, com o esposo, com a família como um todo? Será que consegue identificar o que está complexo ou não consegue ver complexidade nenhuma? Está a mil maravilhas e está tudo legal? O fato de não enxergar a complexidade não significa que ela não exista. Então, esse ser de complexidade nos traz essa consciência. Eu vou mostrar um vídeo para vocês daqui a pouco, muito rapidinho, e ele vai trazer o que uma empresa perdeu bilhões de valorização, manchou o nome da empresa justamente por não estar atenta a esse conceito do VUCA. Olha para vocês verem, essa pesquisa dos últimos 10 anos, as 10 maiores empresas em 2006, apenas 3 delas permanecem até hoje. Apenas 3 delas, que é a Microsoft, que é o Google e que é a Apple. Né? Por que as top 10 do mundo, por que apenas 30% permaneceram na lista de top 10? Onde estão as outras 7% das empresas, né? 70% das empresas, as outras 7 empresas gigantes? Ou seja, se não estão hoje no top 10 é porque caíram, ou de repente nem existe mais. Então, esse conceito de VUCA, estar atento a isso, é questão de sobrevivência. Quem não muda, morre. Quem não muda, morre. Né? Nós só temos 2 opções. Eu até postei isso essa semana no meu Instagram. Nós só temos 2 opções na vida. Ou progredir ou regredir. Ou viver ou morrer. Ou crescer ou diminuir. Não tem estabilidade. Não existe estabilidade. No mundo tão complexo, aí sim, esse conceito de estabilidade cai por terra. Porque nem a estabilidade no mundo VUCA é estável. O mundo não é estável, o mundo muda a todo tempo, a todo momento. Eu não sou estável, né? A minha pele, cientificamente, ela muda a cada 36 dias, ela muda, né? O meu DNA, ele vai mudando também à medida através da epigenética, que a neurociência agora descobriu, que é uma nova, é muito novo isso, né? A neurociência chegou à conclusão de que apenas 20% do meu DNA, ou seja, daquilo que eu sou hoje, apenas 20% advém do meu DNA. Os outros 80% sou eu que construo, sou eu que modelo, sou eu que interfiro nas coisas que eu vejo, nas coisas que eu ouço, nas coisas que eu me alimento. Tudo isso vai interferindo na minha genética. Então esse é um outro tema também muito fantástico também para estudar, porque o nosso cérebro ele é plástico. Né? Plasticidade neural, ela vai dizer o seguinte, que nós podemos interferir diretamente no nosso cérebro. Né? Ou seja, o nosso cérebro ele é treinável, ele é aprendível. Não sei se é essa a palavra que se usa, mas, ou seja, eu posso aprender todos os dias. Porque se eu não estou aprendendo, eu estou morrendo.
E aí a pesquisa que se chegou é de que nos próximos 10 anos, 40% de todas as empresas irão desaparecer da lista. Uau! 40% das empresas nos próximos 10 anos vão deixar de existir. E a grande pergunta é: que empresa é essa? Que cargos são esses? Que funções são essas? E se eu estarei nessas empresas que vão sobreviver? Se eu serei o profissional que essas empresas buscam nesse futuro emergente? Então, quem não muda, morre, com toda certeza. Ambiguidade. O que é ambiguidade? Gente, eu estou falando muito rápido, tá dando para acompanhar aí? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode interferir, tá? Tranquilo. Ambiguidade, essa palavra bonita, né? Ambiguidade, o que é ambíguo? Tem nada a ver com umbigo, não. É ambiguidade. A ambiguidade é diferente, é muito diferente da palavra ambivalência. O que é ambivalência? Ambivalência, eu tenho duas opções que têm definições distintas. Ou seja, o sim e o não, por exemplo. Eu posso, eu não posso. Sim, não. São duas opções, são duas definições distintas. Sim é sim, não é não. Agora, o que é uma coisa ambígua? Significa que eu tenho duas possibilidades, ou seja, eu tenho duas definições que não têm definição. Não tem definição, não tem clareza, não tem coerência. É algo que é subjetivo, relativo. Ou seja, eu não tenho certeza, de certa forma, contradizendo lá a questão da incerteza, né? Eu não tenho essa... É algo que é contraditório, se contradiz ali entre elas. Né? Não tem definição, é algo que... A definição eu preciso entender que, por exemplo, na questão de liderança, né? Às vezes a forma de pensar de um é diferente da forma de pensar do outro sobre a mesma coisa. E aí, como lidar com essa ambiguidade? Olha como que é interessante, posso dizer interessante, né, porque está dentro do assunto. O Facebook, nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, o Facebook tem 56 opções para definir o que é homem e o que é mulher. Faz sentido? 56 opções. Né? Ou seja, o que seria normal, né, o que seria natural, vamos assim dizer, ou normal, não sei, de definir homem, mulher, mulher, tem que 56. E aí, se eu não concordo com isso, se isso sugere em mim um preconceito, de certa forma, se eu tenho aquela resistência, por exemplo, que de homem, mulher, mulher, ok, esse é um pensamento, pode ser um valor, um princípio, né, que é individual, isso é respeitável, mas a partir do momento que eu não aceito a ambiguidade do outro, quais são os prejuízos que isso pode provocar? Quais são os prejuízos que isso pode provocar em mim enquanto que colaborador, enquanto empreendedor, enquanto investidor, enquanto líder? Entender essa ambiguidade da sua equipe, a ambiguidade do negócio. Nem todos os clientes pensam da mesma forma, nem todos os acionistas pensam da mesma forma. Então, nós estamos hoje nesse mundo que ele é simultâneo, as mudanças acontecem, além de rapidez, elas acontecem instantaneamente e simultaneamente. E se eu não estou atento a isso, a oportunidade ela passa. Ou então o problema ele se torna maior. Né? Nós estamos num mundo que é relativo, num mundo que é subjetivo. Então, essa clareza, essa falta de clareza, muitas das vezes, se eu não estou atento a isso, isso, de certa forma, pode complicar ainda mais o meio de campo. Carlos, deixa eu fazer uma provocação aqui de novo, vocês falando da ambiguidade com esse punhado de palavras aí. Ela tem, vou colocar de geração, não. No mundo de hoje, onde tudo é muito imediato e as pessoas querem tudo muito pronto, e a gente não exerce muito o ouvir, essas palavras todas aí remetem a isso, né? Ao ouvir.
a entender o lado do outro, a saber conviver com tudo isso aí, com controverso, com incoerente, com contraditório, com as coisas sem clareza. Se a gente exercitar o ouvir, acho que é muito na linha dessa ambiguidade aí para a gente conseguir conviver com isso, né? Isso. É justamente a contramão do que vem nos doutrinando aí na geração milênio aí. A geração milênio vem sendo doutrinada a não ouvir. Eu quero, eu vou fazer, eu quero que faça e pronto. Uhum. É bem ao contrário da doutrina aí de 15, 20 anos para cá. Uau, perfeita colocação, e é justamente isso. E aí, diante dessa pressão, né, que você está dizendo, por exemplo, que eu vivo e como lidar com isso? Né? Eu gosto de dizer o seguinte, um conceito que me ajudou muito a entender isso, e eu trago isso para o meu treinamento também, para os meus treinamentos, é o conceito de alteridade. Alteridade, e aí entra também a questão da empatia, né? Aqui, essa ambiguidade aqui, contribuindo com o que você está dizendo, a questão da empatia, de ser empático com o outro, de entender através do olhar do outro. Mas muitas das vezes nós produzimos a empatia, mas nós não, de certa forma, às vezes vivemos a essência da empatia. Porque não é fácil. Não vou dizer para vocês que é fácil. Não é fácil. Mas, olhando pela perspectiva do conceito da alteridade, a alteridade significa alteração, entender que o outro é o outro, entender que o outro é um universo completamente diferente. Aquilo que as pessoas estavam dizendo no início, né? Nós estamos tudo no mesmo barco. A pandemia demonstrou que todos nós somos iguais. Não, nós não somos iguais. Cada um é diferente, vivendo o seu mundo, a sua realidade. Nós somos seres humanos. Perfeito, eu concordo. Nós temos a mesma imagem, podemos assim dizer. Até espiritualmente falando, temos a mesma imagem e a mesma semelhança com o Criador. Mas dizer que nós somos iguais, semelhante, não é a mesma coisa que igual. Então, o que é empatia? Né? O que é estar diante de alguém que é controverso, né? Que é contraditório, alguém que tem uma visão diferente da minha? É entender que o outro é outro e respeitar ele como outro e deixar que ele seja outro. E entender que a diferença dele me complementa. Isso é empatia. Como nós dissemos no treinamento passado, né? Empatia, o conceito errado, né? Veja só, isso é uma visão minha, tá? Não estou dizendo que os outros estão errados, não. Estou falando errado para mim, né? É difícil eu, mentalmente, intelectualmente, entender que empatia é sentir o que o outro sente. Impossível, eu não vou conseguir, eu sou incapaz de sentir o que o outro sente. Entende? Mas eu posso me sentir, entender o que eu estou sentindo agora a partir da sua perspectiva, a partir do seu olhar, a partir da sua experiência. E aí eu me compadeço com você. Então eu sinto com você, é o meu sentimento e você com o seu sentimento. Então você que é esposo, você que é esposa aí, esse conceito fica muito mais fácil, né? Quando o esposo exigir, por exemplo, que você tem que sentir o que eu sinto, não está sentindo o que eu sinto, então a esposa também diz isso. Mas você não está sentindo o que eu sinto? Realmente não tem como, é impossível. É humanamente e cientificamente impossível. Então, essa ambiguidade, por exemplo, eu não posso exigir que o outro tenha a mesma visão que eu tenha. Por quê? Porque essa ambiguidade não tem como a gente sair dela. Nós estamos num mundo ambíguo. E aí, como usar isso a nosso favor? Veja só, essa é o que eu falei, né? 56 tipos de gêneros no Facebook, né? Para quem já foi em Nova York, você andar em Nova York, por exemplo, nós brasileiros temos a mania de a gente reparar, de olhar e tudo. Você vê de tudo, Se ficar reparando, por exemplo, o americano não tem disso não. Ele sai pelado na rua, não tá nem aí e não tá nem aí com que ninguém vê, entendeu? Com o que as pessoas estão vendo. Mas nós brasileiros, por exemplo, isso chama atenção. Então, você vai andar pela rua de Nova York, ali na Times Square, você vê de tudo, né? Por quê? A ambiguidade que é o país e a capital ali, financeira do mundo, Nova York. Não só lá, né? Em qualquer outro lugar. Olha o que o pai da administração aí disse. Acredito que a maioria de vocês deve conhecer aí Peter Drucker. Ele disse isso, olha só. O maior perigo para as organizações atuais, e aí nós podemos nos colocar no meio, né? O maior perigo hoje para a CCBE, não é isso? Esse time extraordinário que aqui está. O maior perigo hoje
da CCBE nesse tempo de caos não é o caos em si, porque o caos é inevitável, não tem como. Esse caos vai acabar, vai vir outro, com certeza vai vir outro, pode ser melhor, pode ser pior, mas vai vir outro. Mas o grande risco que se corre, e aí você que está trabalhando hoje nessa empresa, que é parceiro hoje dessa empresa, como pessoa também, isso aqui não só como profissional, mas como pessoa. O grande perigo nosso como pessoa também é agir com a mesma mentalidade lá do passado, com a mesma lógica do passado. É querer consertar, resolver um problema novo com ideias velhas. Isso é inadmissível no mundo de hoje, não funciona. Ou se funciona, não vai funcionar por muito tempo. O mundo hoje pede essa agilidade de pensamento, esse pensamento novo, de repente resolver o mesmo problema, mas de um jeito novo, de uma maneira nova. Então, estar atento a esse conceito do VUCA, ele é desconcertante nesse momento, nesse sentido, mas ele destrava também para se ter aí uma mentalidade de golfinho, de certa forma. Como lidar com isso? Como? Como lidar com... Eu vou colocar agora um vídeo para a gente poder finalizar aqui. Como lidar com essa realidade? Como lidar? Deixa eu colocar aqui. Um vídeo. Não sei se vocês... Cadê? Eu vou colocar, compartilhar. Eu interrompo primeiro, né? Ah, não. Já está na tela. Vocês estão vendo a minha tela, né? Então eu vou colocar aqui. Vocês estão vendo aí? Não. Tá vendo não? Tem que compartilhar de novo. Ah, tem que compartilhar de novo. Onde que eu volto aqui na tela? Cadê? Aqui. Aqui. Tenho que compartilhar. Eu cancelo. Aqui. Vocês estão vendo aí o que? Guia do Chrome? Eu vou... Ainda não apareceu a tela. Você tem que compartilhar novamente. Aí, começou a aparecer. Apareceu? Ok. Ok? Tá dando pra ver? Veja só. Pra gente responder aquela pergunta, a próxima, eu vou apresentar para vocês ali a minha sugestão, a minha dica, são 6 dicas que eu vivo hoje e que eu entendi. Né, que esse mundo, para lidar com esse mundo VUCA. Mas antes disso, qual é o prejuízo que isso pode causar numa empresa? Vocês chegaram a ouvir, não sei se... Eu estava nos Estados Unidos nessa época, 2017, onde abalou o mundo inteiro aí com esse acontecido na United Airlines, a empresa principal lá dos Estados Unidos de voo. Vocês chegaram... Alguém já ouviu falar do que aconteceu? Um passageiro, aconteceu um overbook. Overbook é quando a empresa tem excesso de reserva, de vendas. Ela sempre coloca vendas a mais por causa da desistência ali. E toda vez que você compra uma passagem, aquelas letrinhas em minúscula, ela vem dizendo sobre essa questão do overbook. Você autoriza a empresa a te retirar do avião caso aconteça um overbook. E se não tiver nenhum voluntário. Não sei se já aconteceu com você em viagem, mas aconteceu isso nesse dia e tinha um médico nesse avião, nesse voo, e eles ofereceram $400 para quem quisesse sair do voo, porque estava super lotado, precisava tirar 4 pessoas. E aí ninguém quis. Dobraram para $800 a recompensa, mas também ninguém quis. E aí, nas letrinhas lá que a gente não lê, autoriza que a empresa ela pode fazer lá por sorteio. E assim ela fez. E aí um dos sorteados foi esse médico e ele não quis sair do avião. Então o que é a empresa? A empresa United, ela cumpriu um protocolo. Ela seguiu o que estava no protocolo. Ou seja, a mentalidade lá do passado, aquilo que foi feito, funciona dessa forma. E se não quer sair, nós vamos tirar a força. Só que eles cumpriram o protocolo. Mas o que isso repercutiu na imagem da empresa? Né? Vamos ver o vídeo.
Percebido? Isso. Deu para todo mundo ver? Sim. Sim? O que que isso tem a ver com o nosso tema de hoje? Deixa eu cancelar aqui. Isso. O que isso tem a ver? O que isso tem a ver? Difícil, hein? Hã? Situação difícil. Alguém tinha que ficar para trás, né? Alguém tinha que ficar para trás. Se fosse você, no lugar desse médico, qual que seria a sua reação? O que aconteceria? Veja só, o que eu estou querendo dizer? A empresa, ela estava no direito... Oi? Eu tinha aceitado os $800. Tinha aceitado os $200, né? Tinha aceitado os $200, ótimo. Mas se fosse R$80, não, né? R$80 não. Não, aí não. O argumento do médico... Na mão porque ser arrastada. Do ser arrastado, né? Veja só, o médico ele não queria porque ele tinha que estar no hospital no outro dia. Então, ele tinha um motivo. Porém, ele autorizou a empresa, até sem perceber, né, como nós fazemos, e acredito que ninguém lê aquelas letrinhas lá. A empresa estava no direito dela? De fazer o que fez? Sim. Estava, não estava? De acordo com a lei e de acordo com o protocolo. O que tem a ver o mundo VUCA nesse sentido aqui? A empresa, ela cumpriu um protocolo, mas ela não imaginava, né, por não estar atenta a essa volatilidade, a velocidade das coisas. Alguém filmou na hora ali, várias pessoas filmaram, e a repercussão que isso deu no mundo. A empresa imediatamente perdeu milhões de dólares de valorização na bolsa, imediatamente, além de sofrer um processo gigantesco que gerou milhões aí para a pessoa. Ao invés de $800, ele levou aí milhões aí de indenização. Por que disso? Lógico, ele não imagina que ele não fez isso pensando nisso. Ele tinha um propósito, ele tinha um objetivo. Só que a empresa, por seguir à risca aquele planejamento, olha o prejuízo que ela gerou e olha o prejuízo que ela causou na imagem dela. Entende? Então, trazendo esse conceito hoje, aqui, quantas coisas podem acontecer na nossa vida de prejuízo quando a gente segue à risca aquilo que foi planejado? Quando a gente segue à risca um procedimento, né, sem estar atento a essa volatilidade, sem estar atento à vulnerabilidade, sem estar atento à complexidade. Então, a empresa ela poderia ter evitado esse prejuízo, principalmente prejuízo na imagem dela, se de fato ela tivesse sido mais flexível. E aí vem a resposta que eu quero compartilhar com vocês, de como lidar com isso. Eu vou compartilhar aqui só para a gente finalizar, e aí depois quem quiser falar algo, aqui, tá aqui, da apresentação aqui, a última lâmina aqui da apresentação. Como lidar com esse mundo, neste mundo, estando nesse mundo. E aí eu coloquei aqui 7 dicas aqui, valiosíssimas, que eu trago aí na minha metodologia, treinando as pessoas, justamente treinando as empresas, justamente nesse momento. Primeira coisa, esse mundo exige coragem. Primeira dica, coragem. É uma competência emocional, coragem, ter coragem, ativar sua coragem. É preciso ter coragem para viver nesse mundo volátil, para enfrentar esse mundo volátil, para enfrentar essa complexidade, não fugir, mas enfrentar. E coragem aqui não tem nada a ver, não é diferente, não é o oposto de medo, né? Coragem é o oposto de covardia, na verdade, né? Mas coragem não é o oposto de medo, porque eu posso seguir apesar dos medos. Eu estou no caos, isso me dá medo, ok, eu estou atento aos medos que eu tenho, mas nem por isso eu estou sem coragem. Eu vou continuar apesar dos meus medos. Então, primeiro ponto, anota aí, coragem. É preciso ter coragem para viver nesse mundo VUCA, né? O segundo ponto é propósito. E aí, toda a minha metodologia ela é voltada para isso, para essa descoberta de propósito. Qual é o seu propósito como pessoa,
como gente, como ser humano, como profissional. E qual é o seu propósito como empresa? Tudo tem um propósito, e a partir do momento que você tem clareza do seu propósito, o porquê que você faz o que faz, você faz o que faz para ver o salário na sua conta no final do mês? Ou existe algo muito maior? Existe uma causa. Existe um porquê muito forte. Porque se for por causa de salário, outra empresa, outro negócio pode oferecer também salário do mesmo jeito. Né? Mas talvez outro negócio não vai te oferecer o mesmo propósito que você encontra aqui. Então, uma causa. A CCBE hoje, ela é a referência hoje no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, porque existe um propósito muito forte, né? Que é levar clareza na vida das pessoas, que é levar luz na vida das pessoas, gerar energia. E o que move a vida é a energia. Né? Então, ponto 3. Como profissional, ser multidisciplinar. O mundo VUCA hoje não comporta mais aquele funcionário que é especialista só numa coisa. É necessário hoje não ser genérico, mas ao mesmo tempo ser multidisciplinar. Saber, conhecer dos processos, entender de certa forma como que funciona as outras áreas, né? Porque a ambiguidade das outras áreas, a complexidade das outras áreas, até mesmo para poder tomar decisões sábias e produtivas. Então, esse multidisciplinar aí, ele é fundamental nesse momento que nós estamos vivendo. Quarta dica, flexibilidade. Eu amo essa palavra, né? Essa palavra é a palavra da década. Flexível, seja flexível, seja flexível, seja flexível. Reveja as suas convicções, reveja a sua visão, a sua maneira de ver e seja flexível, porque a palavra hoje do momento é flexibilidade. Lembra do bambu? Quando você lembrar de flexibilidade, lembra do bambu. É aquele que enverga, mas não quebra. Vem a tempestade, vem o vendaval, vem o caos, vem o furacão. E o bambu, ele aproxima ao chão, mas ele não quebra. Ele não se rompe. Então, essa flexibilidade aqui é uma habilidade de inteligência emocional. A outra é resiliência, que tem a ver com consistência, com persistência. Persistência é diferente de insistência. Insistente é teimoso, mas persistência é fazer de novo de maneira diferente. Eu caí, eu levanto e corrijo, e aprendi com isso, com o tombo, mas eu não caio do mesmo jeito. Eu vou cair, né? Me permito cair de novo de maneira diferente, mas não do mesmo jeito. Então isso é resiliência, isso é persistência. Perfeito? Então anota aí, número 5, resiliência. Número 6, importantíssimo também, aprender a reaprender aprendendo. Ou seja, o que eu aprendi ontem, talvez não vai fazer mais sentido para hoje. Porque o mundo hoje exige um aprendizado novo. O mundo hoje exige uma situação nova, uma experiência nova, um conceito novo. Então, não ficar preso àquela mentalidade do passado, mas resolver as situações de maneira nova. E por último, não menos valioso, mas acredito que é o princípio de tudo aí. Como Salomão disse, né? O princípio da sabedoria está justamente no conhecimento do alto. Então, esse autoconhecimento, esse conhecer a si mesmo, conhecer a você, conhecer quem é você, as emoções que estão agora invadindo aí o seu coração, agora, nesse exato momento. Então, ter esse autoconhecimento é fundamental para viver aí esse mundo VUCA. As dicas de livros, né, foi aqui embasado aí na coragem de ser imperfeito e a fórmula da felicidade aí. Eu já falei num outro livro hoje que é o livro Antifrágil. Então esse é a proposta que eu quis trazer para vocês hoje, falando um pouco aí dessa experiência do que é o mundo VUCA e como trazer isso, como aplicar isso na empresa, mas como aplicar isso também na vida pessoal. Entender o que está sendo volátil, o
que é volatilidade, o que é as incertezas, estar atento a isso, e o que é complexo, o que eu estou deixando que seja complexo, e a ambiguidade. Então, a melhor maneira de lidar com esse mundo é essas 7 dicas aí que eu disse para vocês. Primeiro, coragem. Muita coragem. E eu sei que aqui só tem corajoso, com toda certeza. Muito bom. Então, alguém quiser falar alguma coisa, quiser compartilhar, nós finalizamos aqui o conteúdo de hoje. Se alguém quiser... Otânia, eu só estou recordando aqui da frase que nós ouvimos aí semana passada no outro bate-papo, no outro ambiente aí, que eu até guardei ela aqui, que é muito a ver com o que você falou aí no terceiro, último item. Feliz aquele que transfere de sabe e aprende quando ensina. Uau! Perfeito. Você é da Cora Coralina aí, que falaram com a gente semana passada. Justamente, essa engrenagem, né? Eu aprendo, mas eu ensino, e eu deixo de aprender para aprender novamente. Então, essa aí é a habilidade do profissional do futuro. Com certeza, temos que sair da zona de conforto. Não é à toa que nós ouvimos a mesma coisa 2 vezes na mesma semana. Na mesma semana. Sem vocês crescerem com o outro. Exatamente. Muito bom, Carlos. Muito bom. Eu vejo que cada dia a gente está aprendendo um pouco mais, né, com essas palestras. Eu acho que a equipe também, com certeza, tem falado positivamente. E aí está aberto, turma, se alguém quiser comentar, né, tirar dúvidas. A intenção do tema, na verdade, não é causar essa preocupação, esse medo, mas é encorajar, de certa forma, né? Estar consciente de onde nós estamos. E tendo essa consciência, fica muito mais fácil lidar com toda essa volatilidade, com todo esse momento que nós estamos passando. Nós teremos outras oportunidades ainda nos próximos treinamentos, e aí nós vamos aprofundar um pouco mais assim nas ferramentas de como de certa forma lidar com isso, né? Mas por hoje... Inclusive eu te mandei um e-mail, né, Carlos? Você viu? A gente vai seguir aí até dezembro com as palestras, com esse trabalho. Ótimo. E aí a proposta aí, né, que seja uma vez por mês, né? Ótimo. Com você. Eu te respondo. E aí a pauta, né, a forma de trabalhar, a gente deixa aberto para você conduzir da melhor forma possível, de acordo com o público aí que você está identificando. Uau, perfeito. E eu me coloco à disposição de vocês, depois, se vocês quiserem anotar o meu WhatsApp, durante o dia, ou por áudio, quiser perguntar alguma coisa, eu estou à disposição de vocês, tá? Pelas redes sociais, todas as minhas redes sociais, é uma extensão dos meus treinamentos que eu faço aqui. Então, assim, quiserem acompanhar lá, @coachingnaalma, tanto o Facebook quanto o Instagram. E o canal também do YouTube, eu vou mandar para vocês os links, tanto da entrevista que eu falei hoje aqui, né, de inteligência artificial, o robô mais inteligente do mundo, quanto um outro link também, que é um treinamento de 1h20 mais ou menos, que é falando sobre os 10 inimigos da alta performance, que aí é um incremento do conteúdo de hoje para vocês aí assistir no tempo de vocês e colocar em prática. Tem um grupo no Telegram também, que tá lá, canal. Eu vou mandar também o link no e-mail de vocês aí. Quem quiser participar também no Telegram, eu sempre faço conteúdos lá em áudio, todos os dias, um drive, um ensinamento, de 5 minutos, de 3 minutos. Então isso é para sempre estar alimentando vocês aí com aquilo que a gente está... com esse estilo de vida, né? Beleza? Então vamos lá. Estica o braço todo mundo aí. Estica o braço todo mundo assim, ó. Vai lá. V de Vitória, vamos lá. Forte. Todo mundo, hein? Todo mundo. Estica o rosto assim. Isso. Olhar no horizonte. Estufa o peito. Estufa o peito. E aí nós vamos fazer o exercício que a gente fez na semana passada, hein? Pode gritar. Se você está no lugar aí que pode gritar, extravasar. Porque esse é um exercício que a gente faz com todo mundo junto. Mas como aqui é pela internet, então vamos fazer dessa forma. Vamos fazer 21 vezes assim, ó. O yes, sabe? E aí você coloca a expressão no rosto de, sabe?
de força, de emoção, 20 vezes. Nós vamos fazer junto e aí depois nós vamos fazer extravasar assim, ó. O Wolverine, ó. E aí faz a expressão no rosto, ok? Tudo isso faz parte da dinâmica aí, que é comunicar para a tua mente essa vitória, beleza? Então vamos lá, todo mundo junto. 1, 2, 3. Yes! 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 Extravasa! Ótimo! Esse é um tema que nós vamos trabalhar para o próximo treinamento, que é essa técnica que eu utilizo para como ativar as químicas positivas que nós temos no nosso corpo, beleza? Então no próximo treinamento nós vamos ver mais sobre isso. Valeu, obrigada. Beleza, então. Tirar uma foto com vocês aqui, peraí. Semana. Tirar uma foto com todo mundo. Olha, estamos fazendo yes! 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 Aí! Beleza, eu printei aqui também. E aí nós nos encontramos na semana que vem. E eu mando para você um e-mail com o material, tá bom? Alô, muito obrigada. Beijo na alma de vocês e boa semana. Obrigada, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, tchau. Tchau a todos.